Olá, internautas da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Olá, Sara. Olá, Alceli. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete é sobre o Congresso Nacional. Mudança em projeto que flexibiliza a lei da ficha limpa acaba com brecha que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ponto principal é a redução do prazo de perda dos direitos políticos. O grupo bolsonarista agora foca o projeto de lei da anistia, apesar dos entraves. Sobre o mesmo assunto, veja os possíveis caminhos de Bolsonaro da possível prisão, à tentativa de disputar uma nova eleição. A Folha também esclarece, perguntando: ex-presidente pode pedir asilo a uma embaixada para não ser preso? Entenda. Agora sobre o governo Lula. Proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e taxação dos mais ricos pode sepultar redução na tributação de companhias. O Congresso vai melhorar muito a moção de isenção, diz o líder do MDB na Câmara dos Deputados. Agora na área de economia, Banco Central. Ontem foi dia de reunião do Copom. Alta da Selic para 14%, taxa de juros passou para 14,25%, reflete preocupação do Banco Central com o controle da inflação, afirmam analistas. Veja como fica o retorno da renda fixa com a nova taxa básica de juros a 14,25%. Ainda no Congresso Nacional, acordo para votar o orçamento deste ano de 2025 envolve promessa da ministra Gleisi Hoffmann para liberar as emendas parlamentares travadas, senão eles não votam. Nas fotos em destaque, nesse carrossel de fotos, as duas fotos que estão agora em destaque, a primeira é sobre a cidade de Itacaré, no sul da Bahia, ondas no sul da Bahia. Itacaré cresce como referência internacional para surfistas iniciantes. Praias com condições propícias atraem entusiastas com perfil mais jovem e aventureiro. E a outra foto de destaque é no Reino Unido, em Stonehenge. No Reino Unido, celebração marca o início da primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Veja mais imagem desta quinta-feira, dia 20. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, matéria dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determina a empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram e o X, o antigo Twitter, envio de informações das contas das redes sociais
do blogueiro Alan dos Santos, ele que é procurado pela Interpol e está escondido nos Estados Unidos. Supremo derruba liminar e permite que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mantenha a PPP, que é a parceria público-privada, das escolas. Aqui o governador contratou uma empresa privada para administrar a gestão de uma parte das escolas estaduais de São Paulo. Ucrânia na era Trump. Corte de financiamento dos Estados Unidos impacta a assistência à saúde no front e aos veteranos de guerra na Ucrânia. A Folha faz um debate sobre qual a chance de um cessar-fogo entre Moscou e Kiev. Sob a sombra de Trump, o Comitê Olímpico Internacional escolhe o presidente de olho no passado. Probióticos não são eficazes em todos os casos e podem resultar em um desperdício de dinheiro. Especialistas recomendam uma dieta rica em fibras para desenvolver microbioma saudável. Estados Unidos. Documentos sobre o assassinato do presidente John Kennedy, isso em 64, mostram temor dos Estados Unidos com o comunismo no Brasil. E essa informação veio agora quando o presidente Donald Trump resolveu publicar ou deixar ter acesso a documentos daquela época. E a Folha traz agora a matéria dizendo que há de novo nos arquivos liberados sobre a morte de John Kennedy. Campanha de líder da Federação de Ginástica propõe Olimpíadas simultâneas em 5 continentes. O presidente da Federação de Esqui defende mais neutralidade nos Jogos. Ainda na Folha de São Paulo, no caderno de economia, nós temos matérias sobre tecnologia. Trumpismo no Vale do Silício é promovido por fundadores do PayPal e capitalistas de risco. Protestos, incêndios e ações em queda. Entenda a reação contra a empresa Tesla, que teve esta semana 5 carros incendiados lá no Vale do Silício. Justiça acata manobra da Apple. A Apple é que fabrica esses telefones celulares e microcomputadores, e suspende decisão do CAD que vetou pedágio em aplicativos. A medida determinava que a fabricante aceitasse lojas concorrentes sob pena de multa diária. Nos Estados Unidos, Donald Trump diz que recessão pode valer a pena para o longo prazo, mas economistas discordam. O presidente defende que políticas são custosas no curto prazo, mas devem produzir ganhos a longo prazo. Entenda como o novo sistema de carregamento de bateria ultra rápido da BYD impacta rivais do setor de carros elétricos. Segundo anúncio impactante da montadora chinesa, pode levar
outras à falência. Isso na modernização das baterias que movem esses carros elétricos. Na área de política, nós temos duas chamadas de capa da Folha de São Paulo. A primeira é ressaltando um discurso que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, fez ontem na sessão da Câmara Federal, na sessão solene em comemoração aos 40 anos da redemocratização do país. E nesta fala, o ministro Barroso ressaltou os sobressaltos recentes na democracia brasileira e disse que o Brasil superou ciclos do atraso. O presidente do Supremo citou também história marcada por quebras da legalidade no país. E ele disse também que o atual momento, 40 anos, de 15 de março de 1985 para cá, está sendo o maior período de paz política, de não quebra de regime na história brasileira. O maior período em que não houve golpe, nem quebra da constitucionalidade, esses 40 anos que atualmente estamos vivendo. E na coluna da Mônica Bergamo, ela escreve uma matéria dizendo que a empresa Brasil de Comunicação, que é a EBC, que administra a Agência Brasil, o gov.br, pois a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que é do governo, está acionando a justiça após jornalista ser alvo de comentários racistas. E ataques foram feitos por internautas no perfil social da TV Brasil e particularmente no perfil da jornalista Luciana Barreto, ela que é negra. Na área de gastronomia, o destaque na Folha de São Paulo é sobre receitas. A primeira, cogumelos e purê de cebola são dicas para o Dia Mundial Sem Carne. Aprenda a fazer prato do Quincho, eleito o melhor restaurante vegetariano de São Paulo. E a outra receita é para um prato asiático, da Ásia, baseada em vegetais. Como fazer o Pad Thai, ou quase isso, em apenas 20 minutos com aquilo que houver em casa. E esse prato é um prato da Ásia. Editoria Internacional. O fim da tradicional emissora Voz da América ameaça a democracia e liberdade ao redor do mundo. Donald Trump suspende fundos de veículo criado para conter propaganda nazista na Alemanha. Muito conhecida, Voz da América. O governo Trump tenta deportar um estudante pró-Palestina da Universidade de Georgetown. O país considera aluno uma ameaça à política externa do país. Regime Erdogan prende, isso na Turquia, prende 37 pessoas por postagem sobre o prefeito de Istambul, que foi detido. O principal rival do presidente foi preso sob acusações de corrupção e auxílio a terroristas. Nas páginas do Caderno Cotidiano, Brasil, em Salvador, o seguro do edifício que abriga a Câmara de Salvador estava com prazo vencido no dia do acidente.
Legislativo afirma que o contrato anual do seguro já estava em processo para renovação. Um tiro de arma de fogo, de revólver, é barrado por um notebook que estava nas costas, numa mochila nas costas da vítima, durante um assalto no Jaguará, na zona oeste da capital paulista. 5 criminosos abordaram um motociclista de 35 anos e dispararam contra suas costas. E ele não foi atingido porque dentro da mochila estava um notebook e a bala ficou presa no notebook. Ainda na área de violência, homem é preso em flagrante no Paraná sob suspeita de fazer ao menos 3 sequestros relâmpagos. Ele era investigado por atacar mulheres em Curitiba e levava a vítima quando foi detido. No caderno de ciência, a matéria em destaque é dizendo que a NASA pode exigir que a Starliner faça um terceiro voo de teste não tripulado. A espaçonave enfrentou problemas ao levar os astronautas à Estação Espacial Internacional, que era para ficar 8 dias, ficaram 9 meses por problema nessa espaçonave que é da empresa de Elon Musk. Na área de esportes, sem o jogador Neymar, a seleção brasileira de futebol aposta em grande fase de Rafinha para jogos das eliminatórias. A seleção encara hoje a Colômbia. O jogo vai ser lá no Mané Garrincha, no estádio Mané Garrincha em Brasília. E pega a Argentina na terça-feira próxima, dia 25, em Buenos Aires. Na área de cultura, nós temos 3 chamadas aqui na capa do site da Folha de São Paulo. A primeira é dizendo que o filme brasileiro Ainda Estou Aqui alcança a 3ª maior bilheteria mundial de filmes brasileiros. Outra chamada para cinema. Festival de Cannes revelará lista de filmes selecionados para a edição de 2025 em abril. E no Multitela temos Escritora Imortal e Assassinato na Casa Branca. São 2 opções, o que vê na TV e no streaming nesta quinta-feira. E no jornal O Estado de São Paulo, Sara, o que nós temos? Bom, Oceli, hoje o jornal Estado de São Paulo nos traz como manchete um assunto que é da economia. O Banco Central eleva juros para 14,25%, maior patamar desde o ano de 2016, e sinaliza um novo aumento. A Selic chega ao nível do auge da crise no governo Dilma. Copom indica um ajuste menor magnitude para o mês de maio. E o texto da manchete nos informa o seguinte: o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, por decisão unânime, aumentou ontem a taxa básica de juros de 13,25% para 14,25%. Com essa 5ª alta consecutiva, a terceira de um ponto percentual, a Selic alcançou o mesmo patamar registrado na crise econômica deflagrada no governo Dilma Rousseff em 2016. Em comunicado, o Copom antecipou um novo ajuste de menor magnitude em maio, sem indicar
percentual e depois disso o Banco Central vai analisar dados como a evolução da dinâmica da inflação e no cenário atual, diz o Copom, abre aspas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho exigem política monetária mais contracionista, disse aí o Copom. E ainda sobre esse mesmo assunto de economia, o Congresso resiste à taxação da alta renda no novo imposto de renda. Embora reconheçam a proposta como popular, oposição e parte do Centrão querem rever tributação aos mais ricos. Os governistas pretendem tratar tema como uma batalha entre classes. E o jornal Estado de São Paulo hoje nos traz uma notícia, um destaque da editoria Metrópole falando da violência em São Paulo. Suspeitos de ligação com morte de ciclista no Itaim estão presos. A polícia deteve motorista da moto usada no crime e atirador havia sido preso por outro crime, assim como receptadora. E na editoria de política, um assunto sobre o STF. O julgamento de denúncia de trama golpista terá Dino, Zanin e Moraes. O Supremo formou maioria para rejeitar recursos dos denunciados que alegavam impedimento dos ministros. E o Estadão nos traz um destaque especial do Caderno de Cultura sobre música. Elis em cenas raras e inéditas. Fotos e vídeos de show de 1981 são publicados pela primeira vez. O jornal O Estadão teve acesso com exclusividade a imagens feitas pelo fotógrafo Paulo Caual durante a turnê Trem Azul, a última de Elis Regina. E nesta imagem, nesta fotografia, a gente consegue ver a cantora com a sua filha Maria Rita, que à época tinha 3 anos de idade, em casa em Mairiporã, na Serra da Cantareira. E ainda do Caderno de Cultura, temos um destaque para a literatura, Os 70 anos do sociopata sedutor. Livros com Tom Ripley, o anti-herói repulsivo e fascinante, criado por Patricia Highsmith, ganham novas edições. E agora temos mais outros 2 destaques sobre a política, as eleições de 2026. O cantor Gustavo Lima afirma que desistiu de ser candidato à presidência. E outro destaque, agora uma homenagem a Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, morreu ontem, dia 19 de março, aos 90 anos de idade. Na editoria internacional do Oriente Médio, Israel volta a enviar tropas terrestres para Gaza. E na editoria sobre educação, nas especializações, 61% dos alunos estão à distância. E por último, um destaque para a guerra de Putin. Ucrânia concorda com trégua parcial, mas mantém fogo cruzado com a Rússia. Trump conversou por telefone com Zelensky um dia após falar com Putin. Países discutirão ampliação de cessar-fogo. Oceli, quais são os destaques de hoje do jornal O Globo? No alto da capa do Globos, Sara e internautas, nós temos uma matéria sobre cultura. O novo videocast do Globo recebe estrelas da teledramaturgia para relembrar sucessos do gênero, o novelão. E os 2 primeiros que deram entrevista para o videocast do Globo foram os atores, que as fotos dele, a Cristiane Torlone e o Antônio Fagundes. Eles conversaram com a colunista Ana Luísa Santiago sobre a novela A Viagem, que fez muito sucesso aí nas telas da Globo. Mas a manchete do jornal é a mesma manchete do Estadão, que você, Sara, acabou de ler. É sobre a decisão do Banco Central de elevar os juros do Brasil. Decisão unânime. Banco Central eleva juros a 14,25% e prevê nova alta, mas em ritmo menor. Ao confirmar a expectativa de aumentar em 1 ponto percentual
para 14,25% a taxa de juros no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, sinaliza que a próxima reunião, em maio, em 2 meses, o Copom se reúne. E a próxima reunião será em maio, deverá trazer nova alta de menor magnitude, quer dizer, menos de 1 ponto percentual. O órgão presidido por Gabriel Galípolo, indicado por Lula para a presidência do Banco Central, explicou que, abre aspas, o cenário adverso para a convergência da inflação, a meta, foi o principal fator da decisão de aumentar os juros. O patamar de 14,25% é o mesmo que perdurou durante a crise no governo Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016. E o próximo aumento deverá levar a Selic ao maior nível desde 2006. Nos Estados Unidos, o banco oficial de lá, que é o FED, manteve os juros no intervalo entre 4,25% e 4,5%, e confirmou as projeções de um corte de 0,5 ponto ainda este ano. A virtual ampliação da diferença entre os juros nos Estados Unidos e os juros no Brasil fez o real, a nossa moeda, o real, se valorizar novamente ontem, frente à moeda norte-americana, o dólar. O real ontem fechou $1 a R$ 5,64 e teve impulsionado a atratividade da Bolsa de Valores brasileira para investimentos estrangeiros. Na área de política, é chamada de capa no jornal O Globo desta quinta-feira, dia 20 de março, uma briga dentro do PT. E o jornal Globo diz que o controle sobre recursos milionários é o pano de fundo do racha dentro do PT para a eleição do próximo presidente nacional. Eleição esta que está marcada para julho ou agosto, com 145 milhões de fundo partidário, que é para a manutenção do partido e das suas regionais nos estados. Este ano, 145 milhões para este ano, e mais R$500 bilhão do fundo eleitoral para gastar no próximo ano, que é ano de eleição, o partido vive acirrada disputa interna pelo controle dessas verbas. Na área do meio ambiente, construção de estrada que cruza área de preservação causa controvérsia em Belém, do Pará. Uma via com 13 quilômetros de extensão, que é aberta na região metropolitana da capital paraense, que vai ser a sede da Conferência do Clima, Conferência Mundial do Clima, em novembro próximo. Essa via de 13 quilômetros, passa por área de proteção ambiental. Cientistas veem risco de desmatamento. O governo estadual sustenta que a rodovia não derruba a floresta. Ainda na área do meio ambiente, o IBAMA multa bancos públicos por abrirem crédito, por abrirem empréstimo a desmatadores. Benefício
a quem não protege o meio ambiente, as matas. Área internacional. O presidente da Argentina, Javier Milei, enfrenta protestos de rua, mas obtém vitória no Congresso. Em dia de novos atos, o presidente argentino recebeu o aval dos parlamentares para negociar novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O PIB, o Produto Interno Bruto da Argentina, fechou o ano passado com queda de 1,7%, mas com viés de recuperação nos últimos meses. Guerra abala a saúde mental de geração de crianças na faixa de Gaza. Relatório do Unicef apontou impacto psicológico sobre as crianças no conflito. Israel retomou ontem ofensiva terrestre sobre Gaza, sustando de vez a guerra, o período que eles selaram de não guerra. E ontem, de novo, houve ataque de Israel ao pessoal do Hamas. Ainda na área internacional, violência em protestos contra Trump mira Elon Musk. Isso aqui é a foto. A foto aqui é a entrada da empresa Tesla, pichada, vocês viram aqui está pichada, resiste. E carros incendiados, carros elétricos, que é dessa empresa, que o proprietário é o Elon Musk, que é o ministro dos Estados Unidos, responsável por fazer um enxugamento da máquina administrativa do governo. Diz assim a chamada para esta foto: 5 veículos da Tesla foram alvo de vandalismo em uma loja de Las Vegas, num ataque contra a empresa do principal assessor do presidente americano. Trump e Elon Musk chamaram o ato de terrorismo. Por precaução, a montadora foi retirada do Salão do Automóvel de Vancouver, no Canadá, com medo de haver algum ataque também lá ao Salão do Automóvel, devido à exposição dos carros da Tesla. Na área de saúde, a matéria chamada de capa do Globo é dizendo que a concorrente do remédio Ozempic chega ao Brasil em junho. Ozempic hoje é a febre para as pessoas que querem emagrecer. Também da classe de drogas que tem revolucionado o tratamento da obesidade, o concorrente do Ozempic, que é o Mounjaro, deve ter preço alto, custando até R$ 3.600 para um mês de uso do remédio. R$ 3.600 um mês, a caixa do remédio por um mês, para a pessoa emagrecer. Sem diplomacia, um caso inusitado ocorreu ontem lá no Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, lá em Brasília. Pois não é que um pênis alado, quer dizer, um pênis com asas, em carta apócrifa, vira caso de polícia no Itamaraty. A Polícia Federal foi mobilizada a pedido de chefe de departamento de Itamaraty, que se sentiu ameaçado a receber esse desenho. A investigação revelou que a pegadinha, aqui é pegadinha entre aspas, foi de um diplomata radicado em Lisboa,
depois enviado a chefiar um posto da diplomacia em Guiné-Bissau. Nova York é aqui. Cidades brasileiras planejam ter a sua própria Times Square, que é uma avenida famosa em Nova York. Projetos para a instalação de grandes painéis de LED nas ruas, inspirados nos feéricos cartão postal de Manhattan, estão em curso ou tramitando em cidades como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Balneário Camboriú, imitando aí a Times Square de Manhattan, em Nova York. Cartão postal de quem vai para lá e tira foto mostrando aqueles grandes painéis de propaganda lá na Times Square. Para terminar, a capa do jornal o Globo traz aqui como chamada 3 entrevistas hoje exclusivas na edição do jornal desta quinta-feira, dia 20 de março. A primeira entrevista é com uma médica oncologista. O nome dela é a Fernanda Caparelli. Ela disse assim nessa entrevista: a postura da cantora Preta Gil de lidar com a doença faz bem a outros pacientes. A oncologista Fernanda Caparelli, ela é a médica da cantora Preta Gil, diz nessa entrevista que o modo franco de encarar a doença, ela tem um câncer de reto, encoraja outras pessoas e avalia que os hábitos de vida influenciam, mas não são totalmente determinantes para o câncer. A outra entrevista é com o marqueteiro Pablo Nobel. Ele é o marqueteiro do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ele aposta que o governador só será candidato a presidente da República se tiver as bênçãos do ex-presidente Bolsonaro e vê Michele Bolsonaro, mulher do ex-presidente, como uma vice ideal para uma eventual chapa, para trazer o público, o eleitor bolsonarista, para uma eventual chapa, tendo como o Tarcísio de Freitas na cabeça da chapa, da disputa. E nessa entrevista, a frase de destaque do Pablo Nobel é o seguinte: Tarcísio vai esperar até a data limite por decisão de Bolsonaro para ser candidato ou não à presidência da República. Se não for, Tarcísio vai para disputar a reeleição do governo de São Paulo. E a outra entrevista é com Amaury Soares, ele que é o diretor executivo dos estúdios Globo, da TV Globo e de afiliadas. E nessa entrevista ele fala dos 60 anos da emissora e do que a tecnologia mudará na TV aberta. O Amaury Soares diz: estamos interessados no futuro. Ele está acontecendo agora. Outra frase do diretor executivo dos estúdios Globo, da TV Globo: somos e queremos ser contadores de histórias brasileiras. Sara, o que nós temos em Brasília de novidade?
Oceli, no alto da capa do Correio Brasiliense de hoje, da edição desta quinta-feira, o jornal nos traz 3 destaques. O primeiro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios avança na tecnologia. Presidente do tribunal, Valdir Leôncio Júnior, fala ao Correio Brasiliense sobre as inovações, como a utilização da inteligência artificial, que estão sendo incorporadas à corte e facilitam a tramitação dos processos. Ele também faz um balanço dos 11 meses de sua administração. E o segundo destaque é sobre os 40 anos de liberdade. Advogado e ex-ministro do TSE, Pedro Gordilho analisa a redemocratização do Brasil a partir do ano de 1985. E o terceiro destaque é sobre críticas ao ativismo. Coluna de Ana Maria Campos destaca o discurso de Ruth Kisses sobre a perda da imparcialidade de juízes e também de promotores. E a manchete de hoje é sobre a economia, sobre a elevação das taxas de juros. Banco Central eleva taxa Selic a 14,25% e sinaliza alta menor em maio. Na segunda reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, sob comando de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central indicado pelo presidente Lula, a taxa básica da economia, Selic, foi reajustada em mais um ponto percentual, em decisão unânime dos técnicos. Com a definição, o índice chegou a 14,25% ao ano. E, no caso, é o maior patamar desde outubro de 2016. A expectativa é de novo aumento em 45 dias no próximo encontro do Copom, mas em menor magnitude, conforme antecipou nota do Banco Central. Inflação em alta e incerteza sobre o ajuste das contas públicas pelo governo, além de um ambiente externo desafiador devido à conjuntura econômica e política dos Estados Unidos, foram decisivos para a alta da Selic. E aqui ao lado é da editoria Metrópole sobre o Distrito Federal, caso de sarampo, que o próprio Correio Brasiliense faz aí um alerta para a vacinação. Secretaria de Saúde monitora paciente infectada e pessoas que tiveram contato com ela pelo vírus, provavelmente contraído numa viagem ao exterior. E é o primeiro caso da doença na capital em 4 anos. E a vacina é a principal forma de prevenção ao sarampo. E atualmente a cobertura vacinal é de 97,2% para a primeira dose e 88,3% para a segunda dose em crianças menores de 2 anos. O imunizante está disponível em todos os postos de vacinação. E mais abaixo, o Correio Brasiliense nos traz esta imagem em destaque com a seguinte legenda: celebração dos 40 anos da redemocratização do Brasil continua nesta semana, com homenagens e eventos como a exposição de fotografias históricas do Correio no Panteão da Pátria. A mostra segue até domingo e ontem o ex-presidente José Sarney foi homenageado na Câmara dos Deputados. E ao lado agora da editoria de esportes, o FIFA The Best em cartaz, 5.964 dias depois de o Brasil ter o melhor do mundo em campo, Kaká no ano de 2008 na Gama, a seleção volta a ostentar o número 1 com a amarelinha, Vini Júnior. E o Vini Júnior, no caso, é o protagonista contra a Colômbia, às 9h45 da noite no Mané. E outra matéria, também da editoria de esportes, Coração de Estudante. O Correio Brasiliense visitou a Escola Classe 09 do Gama e conheceu a vida acadêmica de Hendrick. E alunos chamam o craque para ir ao colégio jogar bola. E mais abaixo, agora um destaque da entrevista feita pelo CB.Poder sobre mercado de trabalho. O secretário de Ciências e Tecnologia do Distrito Federal, Léo Reisman, falou sobre as oportunidades do setor, que tem 30 mil vagas, com bons salários à espera de profissionais. E outra chamada de capa do Correio Brasiliense de hoje, Supremo, Dino, Zanin e Moraes aptos a julgar Bolsonaro.
CB.Fórum, investimento estrangeiro em debate. E outro destaque também é sobre o sucesso em terapia contra o câncer no sírio-libanês. E agora um destaque do caderno de diversão em arte é sobre um conto de polêmicas, com anões que viraram seres mágicos e até bate-boca sobre Palestina. Live action Branca de Neve da Disney chega aos cinemas hoje. E sobre cidades, o Distrito Federal projeta prevenção a queimadas. Após o maior número de incêndios florestais em 10 anos, 18,7 mil registros, a capital se prepara para o período de seca a partir do mês de maio. E especialistas sugerem medidas e o governo propõe um plano de ação. E por último, também temos aqui um destaque do caderno de ciência. O planeta dá sinais de desgaste. E agora o Oceli com os destaques da capa do jornal O Povo. O jornal cearense O Povo, Sara, praticamente a capa é sobre a visita ontem do presidente Lula em Fortaleza. Diz assim: Lula no Ceará. Hospital universitário é inaugurado e já recebe pacientes. O presidente Lula promete a ferrovia transnordestina e o eixão das águas para o próximo ano. E lá no ato de inauguração do hospital universitário, ligado à Universidade Estadual do Ceará, a UES, Lula diz que o governador Eumano tem que ser melhor do que o ex-governador Camilo Santana, que hoje é senador da República, licenciado do Senado, para assumir a pasta do Ministério da Educação. E aqui a foto do descerramento da placa de inauguração do Hospital Universitário do Ceará. Diz assim a legenda desta foto: inauguração do Hospital Universitário do Ceará contou com a presença do presidente Lula e de demais autoridades na capital. A unidade terá mais de 830 leitos, na verdade são 832 leitos, e terá mais de 30 especialidades, isso quando tiver em pleno funcionamento. No atual momento, ele vai começar só com uma especialidade, que é oncologia, para tratar de câncer. E aí a foto, na hora do encerramento da placa, o Lula é esse de vermelho e as autoridades estaduais todas combinaram de ir de branco. Tanto as autoridades como suas esposas foram todas de branco. Foi uma combinação aí do marketing. Também é chamada de capa a procissão de São José. Ontem foi feriado no Ceará, porque São José é o padroeiro do Ceará. E aqui esta foto é da Catedral da Sé, a Catedral Metropolitana de Fortaleza. É a igreja mãe dos católicos no estado do Ceará. E aqui uns aprendizes de marinheiro, aqui carregando o andor com São José. Diz assim: fiéis participaram de missa na Catedral de Fortaleza e fizeram procissão. O arcebispo Dom Gregório destacou a importância do santo para o Ceará. No caderno de economia, a chamada de capa é para a matéria que é a manchete dos jornais do sul do país. A Selic chega ao maior nível desde 2016 e a nova alta é esperada. A taxa Selic, taxa de juros, foi para 14,25%. Na área de política,
Justiça libera o prefeito afastado de Santa Quitéria da prisão domiciliar. Ele foi liberado da prisão domiciliar, mas não foi liberado para voltar para a prefeitura. Ele continua ainda afastado da prefeitura, mas o filho dele, que é vereador presidente da Câmara, é que está no exercício do poder executivo de Santa Quitéria, que é um município que fica na zona norte do estado do Ceará. Na área de esportes, Copa do Nordeste, Ceará vence Juazeirense e o time do Fortaleza perde para o Souza da Paraíba. No caderno Vida e Arte, é o caderno de cultura do Jornal Povo, a chamada de capa é para a peça que está estreando esse final de semana em Fortaleza, da atriz Denise Fraga, mais conhecida pela sua veia humorística. Ela apresenta o monólogo Eu de Você, em Fortaleza, neste fim de semana. E agora, Sara, o que nós temos no valor econômico? Oceli, o valor econômico de hoje, no alto da capa, traz 3 chamadas. A primeira é sobre carne bovina. Exportadores aguardam status de livre de aftosa sem vacinação para abrir o mercado japonês, diz Perosa da ABIEC. E a segunda é sobre a legislação. O STF forma maioria para validar lei paulista que prevê sanções a empresas por uso de trabalho escravo. E por último é sobre agronegócios. BASF lança seu primeiro inseticida com ingrediente ativo desenvolvido na própria empresa, diz Batistella. E a manchete do valor econômico de hoje: Copom eleva juro em 1 ponto para 14,25%, o maior desde 2016, indica alta menor em maio. Em decisão unânime, colegiado do Banco Central promove o 5º aumento seguido e sinaliza com aperto mais fraco. E o texto da manchete nos informa o seguinte: o Comitê de Política Monetária, Copom, aumentou ontem a Selic em 1 ponto percentual para 14,25% ao ano, o maior nível desde outubro de 2016. Indicou que promoverá uma nova alta no mês de maio, mas de menor magnitude. Foi a 5ª elevação consecutiva, a 3ª seguida de 1 ponto, como apontado em dezembro. No comunicado, o Comitê do Banco Central não fez sinalizações para além da próxima reunião, se restringindo a repetir que o tamanho total do ciclo será ditado pelo firme compromisso com a meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação. E outra chamada de capa: Fed mantém taxas e prevê menos crescimento com inflação maior. E outro destaque agora sobre política: adicional de imposto de renda para alta renda deverá enfrentar resistência. Apesar de o governo do presidente Lula ter solicitado urgência constitucional, o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 deve ter tramitação com ritmo normal, sendo apreciado pelas comissões antes de chegar ao plenário. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Partido Republicanos da Paraíba, indicou que a tramitação não deve ser acelerada e afirmou que Câmara e Senado têm até o fim do ano para concluir a apreciação do tema. Líderes do Centrão acreditam que o texto passará por ajustes durante a tramitação na Câmara e também há resistência em relação à taxação adicional para contribuintes de alta renda, e a compensação para abrir espaço fiscal para a medida poderia ser feita pela revisão de isenções tributárias. E outro destaque também: Paper retoma parte dos direitos na Eldorado.
E o Valor Econômico de hoje nos traz esta imagem destaque que fala sobre carreira. Pesquisa com 126 empresas de 8 países da América Latina, que são Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá e Peru, mostra que as mulheres são cerca de 30% dos profissionais da área de tecnologia. E abre aspas. Precisamos incentivar nossas meninas, desde muito jovens, a desenvolverem habilidades específicas, fecha aspas, diz Cíntia Scovini Barcelos, diretora de tecnologia do Bradesco. E ela continua dizendo que busque uma formação em exatas e depois um diferencial de instrução. O mercado procura cada vez mais especialistas em ciências de dados, desenvolvimento de sistemas, inteligência artificial e segurança. Há mais vagas do que as empresas conseguem preencher. Fecha aspas, disse Cíntia Barcelos. E outra chamada de capa, construtoras apostam em grifes de luxo. Edson, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, nós temos na coluna do Estadão a seguinte nota. Defensoria diz ao STF que Moraes viola direito de defesa em uma ação do 8 de janeiro. A Defensoria Pública da União, a DPU, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes tem violado o direito de defesa e privilegiado a acusação em um processo do dia 8 de janeiro. Na ação, a DPU disse que o relator não autorizou intimar uma testemunha que provaria que a ré Giovana Vieira, presa no acampamento em frente ao Exército, um dia depois dos atos golpistas, do dia 8 de janeiro de 2023, só chegou a Brasília após os ataques às sedes dos três poderes, judiciário, legislativo e executivo. A Defensoria classificou a medida de, abre aspas, violação ao contraditório e à ampla defesa, fecha aspas. Procurado pela coluna, o ministro Alexandre de Moraes não respondeu. Em nota, a Defensoria Pública da União disse que a manifestação em processos judiciais não representa a opinião da instituição como um todo e que repudia, abre aspas, qualquer tentativa de politização, fecha aspas, de sua atuação. Continua a nota. A Defensoria pediu a absolvição de Giovana. Segundo a DPU, ela chegou a Brasília no fim da tarde do dia 8 de janeiro de 2023, após os ataques. E o objetivo da viagem era acompanhar a sua ex-sogra. Para tentar comprovar esse episódio, a Defensoria Pública da União pediu que o STF intimasse como testemunha o motorista do ônibus que levou a Giovana à capital do Brasil, mas o relator Alexandre de Moraes negou. Giovana é ré no Supremo pelos crimes de incitação à animosidade entre as Forças Armadas, associação criminosa e concurso material. Ela ficou presa durante uma semana e depois passou a cumprir medidas cautelares. Abre aspas. O acampamento contava com a absoluta tolerância do poder público. O próprio Estado transmitia a aparência de regularidade do aglomerado, tolerando-o e até incentivando-o, fecha aspas,
afirmou a Defensoria na ação sobre o fato de Giovana Vieira ter sido presa no acampamento em frente ao quartel do Exército. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Beto Simonetti, disse à coluna do Estadão que a entidade apoiará qualquer advogado que tiver prerrogativas violadas. Abre aspas. Independente de quem os advogados estejam defendendo, o que nos importa é o respeito às prerrogativas de classe. Em entrevista à coluna do Estadão, o criminalista José Luiz de Oliveira Lima, que defende o general Braga Neto no STF, afirmou que vai protocolar uma representação na OAB por ter o trabalho dele cerceado na corte. Ainda notícia na coluna do Estadão, duas notas sobre uma briga entre um adepto da Igreja Universal do Reino de Deus e uma da Assembleia de Deus. É uma briga política, não religiosa. Diz assim: o presidente do Partido Republicanos, que é o número 10, que é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus, reagiu a uma declaração do pastor Silas Malafaia, que havia chamado o Marcos Pereira de cretino por não ter defendido abertamente a anistia para os baderneiros do dia 8 de janeiro. O Marcos Pereira, da Igreja Universal, respondeu, classificando o pastor Silas Malafaia: Rasputin Tupiniquim, disse ele para o pastor Silas Malafaia. Continua o Marcos Pereira. Abre aspas. Desafio Malafaia a encontrar uma manifestação pública minha contra ou a favor do projeto de anistia. Como advogado, disse ele, não é possível anistiar quem ainda não foi condenado. Minha posição é técnica. Malafaia chega a espumar pela boca nas manifestações cheias de cólera, disse o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, o número 10, e também membro da Igreja Universal do Reino de Deus. A coluna do Estadão traz aqui uma foto para dizer que o ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, estava ontem lépido e fagueiro no plenário da Câmara Federal. Diz assim: no plenário da Câmara Federal, durante sessão solene que comemorou os 40 anos da redemocratização do país e prestou homenagem ao ex-presidente da República, José Sarney. E aqui a foto do Zé Disseu, absolvido pelo Supremo sobre as denúncias dele da Lava Jato, está aqui cumprimentando as pessoas no plenário da Câmara Federal. E José Disseu já disse que é candidato a deputado federal nas eleições do ano que vem. Agora vamos para a página dos editoriais. Vamos ver quais são os assuntos que o Estadão está colocando a sua opinião. O primeiro editorial: o presente de Lula para a classe média.
Em busca de votos e sem tempo a perder, o governo isenta a classe média do pagamento do imposto de renda, não corrige a tabela, abre mão de 27 bilhões de reais e abandona a ideia de uma reforma ampla. Segundo editorial, os estudantes que esperem. Sem justificativa plausível, governo Lula atrasa a regulamentação da educação à distância no ensino superior e deixa milhões de alunos à mercê de suas conveniências políticas. Agora vamos para as páginas políticas do Estadão. Primeira matéria é dizendo que a maioria do Supremo Tribunal Federal mantém Alexandre de Moraes, mantém o ministro Zanin, Cristiano Zanin, e mantém o ministro Flávio Dino no julgamento da denúncia do golpe de Estado. Restavam três votos na sessão virtual de ontem, mas sem poder de alterar a decisão que permite que a composição original da primeira turma do STF julgue a acusação da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Na outra página, o Estadão mostra uma pesquisa mostrando que desde 1988 que o Supremo não aceita, não aprova, não acata os pedidos para afastar ministros de algumas votações. E já foram vetadas pelos ministros, de 88 para cá, 290 pedidos para que ministros não atuem em algumas votações por acharem que são conflitos de interesse. Todas as solicitações de impedimento ou suspeição de integrantes do STF foram negadas. A maior parte delas por falta de requisitos formais. É a justificativa que o Supremo diz. Não entra nem no mérito da questão. Logo, nos requisitos formais, ele rejeita o pedido. Relações Exteriores, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal será chefiada por um bolsonarista. Com a licença do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que queria a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, Eduardo Bolsonaro, que agora está morando nos Estados Unidos, tirou licença do mandato. Quem vai assumir a presidência dessa comissão é o deputado federal Felipe Barros, ele que foi escolhido pelo PL, o Partido Liberal, e eleito presidente desta comissão. A Comissão de Constituição e Justiça, houve um acerto feito ainda pelo ex-presidente Arthur Lira e mantido pelo atual presidente Hugo Mota, garantiu para o partido União Brasil o comando da CCJ da Câmara Federal. Projeto que libera verbas passa na Câmara Federal e vai para a sanção ou veto do presidente Lula. A apuração sobre venda de sentenças pode envolver autoridade com foro privilegiado. Quem diz isso é o ministro relator desse caso, o ministro Cristiano Zanin. O ministro é relator no STF da investigação que mira suspeita de comércio de decisões e processos do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A segunda etapa
dessa ofensiva da Polícia Federal, que aconteceu nesta semana, prendeu o advogado Tiago Marcos Barbosa de Carvalho, ele que é sobrinho do governador de Tocantins, o Vanderlei Barbosa, que é filiado ao Partido da Igreja Universal, Partido Republicanos. O procurador de Justiça Ricardo Vicente da Silva, do Ministério Público do Estado de Tocantins, também é investigado. O governador não foi alvo da operação de anteontem. Conforme a Polícia Federal, conversas obtidas pelos investigadores denotam a situação de Tiago Carvalho como intermediador do repasse de informações sigilosas com a ciência ou a anuência do Procurador de Justiça Ricardo Vicente da Silva. As defesas do advogado e do procurador não responderam às mensagens do jornal Estado de São Paulo. Em sua decisão, o governador de Tocantins negou envolvimento em quaisquer irregularidades. E em sua decisão, o ministro Zanin afirmou que o modus operandi descrito pela Polícia Federal é, abre aspas, bastante próximo do que havia sido descoberto na primeira fase da operação chamada Cisamenes, denotando possibilidade de haver estreita relação entre possíveis integrantes da referida organização criminosa. O cantor Gustavo Lima não aguentou nem 2 semanas. Ontem ele foi para as redes sociais e afirmou que desistiu de ser candidato a presidente da República no próximo ano. Quem queria que ele fosse vice-presidente é o governador Ronaldo Caiado, do Goiás. Inclusive, o Ronaldo Caiado tinha já anunciado a presença do Gustavo Lima no dia 4 de abril próximo, no ato de lançamento da pré-candidatura do Ronaldo Caiado, que vai ser lá em Salvador, o evento, já tinha anunciado a presença do Gustavo Lima. Pois ontem o anúncio foi feito pelo cantor sertanejo em suas redes sociais. Ele disse ainda que a hora agora é de focar em 2 turnês internacionais que ele vai fazer como cantor. Nada de entrar nesse negócio de política. O ex-governador de São Paulo, o Cláudio Lembo, faleceu ontem aos 90 anos. Ele nasceu em 1934 e morreu ontem. Natural da cidade de São Paulo, Lembo formou-se em Direito pela USP e concluiu o doutorado na área do Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição na qual foi professor, diretor e reitor. Agora, na editoria internacional, primeira matéria dizendo que a Ucrânia concorda com essa trégua parcial na guerra, mas mantém o fogo cruzado na Rússia. Trump conversou por telefone com o líder ucraniano, o Zelensky, um dia depois de falar com o presidente russo, o Putin. Países discutirão detalhes e possível ampliação para uma trégua total. Enquanto isso, o bombardeio não para. É conversando, é negociando, conversando sobre a trégua e os mísseis sendo disparados de ambos os lados.
Ofensiva ucraniana em região russa desmoronou. Outra guerra no Oriente Médio. Israel envia forças terrestres à faixa de Gaza pela primeira vez desde o fim do cessar-fogo. Tropas ocuparam parte do corredor de Netzarim e uma unidade de infantaria seguiria para o sul do enclave palestino. O Congresso da Argentina dá aval para o presidente Javier Milei fazer novo acordo de pagamento de dívidas com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Manifestantes voltam às ruas contra ajuste fiscal em dia de vitória do presidente no Congresso. Polícia reprime os atos com gás lacrimogênio. Na editoria Metrópole, a primeira matéria é dizendo que os suspeitos de envolvimento na morte daquele ciclista lá no bairro Itaí Bibi estão presos. Polícia deteve ontem o condutor da moto usada na abordagem. O atirador já havia sido preso por outro crime, assim como mulher apontada como a receptadora dos celulares roubados do ciclista. O Ministério Público de São Paulo abre inquérito e cobra o uso de câmeras corporais para a Guarda Civil Municipal. Vídeo flagra esgoto, aqui a foto, vídeo flagra esgoto vazando para o mar em praia de Porto de Galinhas. Ligações clandestinas de esgoto em rede de drenagem pluvial causaram o problema, diz Prefeitura do município de Ipojuca, lá na praia de Porto de Galinhas, muito famosa para o turismo nacional. O André Lima, secretário, diz assim: faremos o possível para ter uma COP30 com um mínimo de fumaça. O secretário anti-desmate vê responsabilidade compartilhada na questão dos incêndios e diz que não havia sistema nacional de combate até 2024. Outono começa e deve ter chuva abaixo da média e calor. Febre amarela. São Paulo relata maior número de mortes em 7 anos. A maioria dos casos foi registrado na região de Campinas. Vacinação é a forma mais eficaz de combater a doença. No caderno de esportes, o Brasil encara hoje, o jogo será às 9h45 da noite, encara hoje a Colômbia em partida decisiva para o técnico Dorival Júnior. Sem o jogador Neymar, seleção brasileira vai apostar em trio protagonista no futebol europeu, que são os jogadores Vini Júnior, o Rodrigo e o Rafinha. O jogo em Brasília será no estádio Mané Garrincha, às 21h45. Corinthians começa a operação para combater a ação dos cambistas. No caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria é a chamada de capa de hoje do Estadão. O Banco Central põe juros no maior patamar desde 2016 e sinaliza com nova alta na próxima reunião do Copom, que será em maio. Com a nova taxa Selic, especialistas indicam a aplicação em pós-fixados. Para analistas, taxa deve chegar a 15% ou mais. E taxação de imposto para quem tem alta renda, no novo imposto de renda, enfrenta resistência no Congresso Nacional. Agora eu passo para a colega Sara para
dizer o que temos nas páginas internas do jornal O Globo. Bom, Oceli, nas páginas internas do jornal O Globo de hoje, na editoria de política, temos a seguinte matéria: com histórico de escândalos, cargo de tesoureiro do PT é ponto central do racha na eleição interna. Dividida pela escolha do novo presidente do PT, a Construindo o Novo Brasil, concorrente, no caso, majoritária do partido, mergulhou em uma disputa pelo controle das finanças da sigla, que envolve um fundo partidário estimado em 145 milhões de reais neste ano. O fundo eleitoral do ano que vem, que em 2024 foram 619,8 milhões de reais, e uma malha fina para inadimplentes. Considerado o nome favorito de Lula para comandar o PT, o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, já sinalizou que pretende substituir a atual tesoureira, Gleide Andrade. Integrantes das duas alas reconhecem a importância da tesouraria, enquanto aliados de Edinho afirmam que ele precisa ter a prerrogativa de escolher o ocupante do posto, do mesmo modo que a ex-presidente petista Gleisi Hoffmann teve com Gleide. Adversários acusam o ex-prefeito de querer ganhar no grito. E nesta imagem nós temos aqui a Gleisi Hoffmann, responsável por colocar Gleide na tesouraria em 2019. E à direita temos o Edinho Silva e, inclusive, o candidato já sinalizou que vai trocar responsável pelas finanças. E ainda na editoria de política, Rivaldi Rui Costa vai presidir principal comissão da Câmara. Paulo Aziz, da Bahia, que comandará a CCJ, é opositor ao governo dentro do União Brasil. Relações exteriores e segurança pública ficarão com bolsonaristas. E nesta imagem nós temos aqui o Paulo Aziz e ele fez uma promessa. Ele disse que deixará de lado questões locais e partidárias na CCJ. E outra matéria também, o Eduardo tem visto de 6 meses e aposta em apoio de Donald Trump. Para driblar limitações para ficar nos Estados Unidos, filho de Bolsonaro quer solicitar asilo político ao governo americano. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados apostam na relação pessoal da família Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos para concessão de asilo. E durante evento no Congresso, o Bolsonaro disse anteontem que o governo americano não teria problemas em autorizar a permanência do filho no país. E, segundo ele, se o Eduardo Bolsonaro pedir o asilo, o Donald Trump dá na hora. E outra matéria é sobre o Silas Malafaia e Marcos Pereira trocam ataques por PL da anistia. O presidente do Republicanos defende votar projeto após as eleições de 2023. O cantor Gustavo Lima desiste de candidatura à presidência. Após indicar intenção de disputar pleito, o cantor sertanejo afirma que não concorrerá a nenhum cargo nas próximas eleições. E o cantor anunciou ontem que desistiu de ser candidato à presidência para o próximo ano, intenção que havia sinalizado desde o mês de janeiro, melhor dizendo. Por meio de um vídeo divulgado em suas redes, o artista agradeceu pelas manifestações de apoio a uma eventual candidatura, mas ressaltou que não é filiado a nenhum partido e que pretende ajudar o país de outras formas, sem detalhar seus projetos futuros. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós queremos agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada. Até a próxima.